Bom dia a todos os professores de todas as regiões do país que estão nos ouvindo. Então, vamos começar o segundo dia do nosso curso e com aula de problemas do primeiro grau e, em seguida, de combinatória. Quero aproveitar para apresentar a vocês o novo colaborador deste programa, que está aqui à minha esquerda, o professor Ledo Vaccaro Machado, de enorme experiência com trabalho com professores e que vai, então, dar a primeira aula do dia e voltará amanhã para a segunda aula. No mais, aproveitem e amanhã eu volto com a nossa segunda aula. Bom dia para vocês. Obrigado, mestre. Salve todos. Nós vamos trabalhar com problemas do primeiro grau. Uma vez eu perguntei, perguntei para diversos professores, mas particularmente por destacar um, o que fazia com que ele gostasse de matemática. Porque o que leva as pessoas a se envolver com matemática, diversos fatores. Eu, por exemplo, mesmo que não quisesse acabar em alguma área dessa, adoro matemática, não preciso falar isso, né? Não estaria aqui com vocês se não fosse isso. Mas eu sempre fui um grande estudioso, estudava muito, eu estudava até bula de remédio, bateu na minha mão e estudava. Né? E fui encaminhado, acabei entrando para a engenharia. Entrei para a engenharia, mas a aula estava no meu sangue. A minha preocupação fundamental era a seguinte, não o porquê as pessoas se envolviam com matemática, mas porquê as pessoas gostavam de matemática. Praticamente todos que eu respondi, e um em especial, me disse que gostava de matemática porque ela é bonita. Esse um em especial chama-se Augusto César Morgado, meu grande mestre, que eu conheci nesse curso que vocês estão fazendo agora. E que sempre que eu inicio alguma atividade nova, essa atividade eu estou iniciando, eu carrego sempre uma homenagem a ele, através de uma equação que é considerada, de uma expressão que é considerada por muitos a expressão mais bonita da matemática. E elevado a π mais 1 igual a 0. Engraçado a gente falar em beleza na matemática, porque para aqui, acredito que a grande maioria das pessoas encontra um monte de coisa belíssima na matemática. Agora, vocês já experimentaram falar em sala de aula? Oh, que problema bonito para ver que vocês escutam com frequência por parte dos alunos. Né? A maior parte das pessoas não consegue imaginar como é que um ser humano pode achar a matemática bonita. Lamentável, porque eu não tenho a menor dúvida que essa área que nós nos envolvemos é belíssima. Inclusive, eu chamo a atenção de uma coisa, exatamente porque nós a consideramos bela, nós temos que ter cuidado com alguns elementos na hora de trabalhar a matemática em sala de aula. Porque, com frequência, ao invés de focar na sala de aula, no processo de ensino, a gente acaba focando no bonito. Então, quer apresentar a solução especial que aquele problema tem, o que não é o foco da sala de aula. O que a gente busca, na verdade, em todo o processo de ensino, é criar modelos que possam ser aplicados em diversos problemas, não só em um. Tá? Porque artifício, esse aqui sai para um artifício, olha que bonito, o artifício é bonito, nós não vamos deixar de dar o artifício, mas não vamos focar nosso trabalho em artifício de resoluções de problemas que serve para um ou outro problema. Os métodos gerais são importantes. Em educação ainda tem um fator que com frequência a gente utiliza para chamar a atenção para o belo na matemática, que é criar enredos, criar histórias em cima do problema.
Problemas que com frequência poderiam ser dados de forma seca, determina o valor de X, tal que isso, assim, acha o valor acho 2 números que somados dê tanto, multiplicado dê tanto. Ao invés de fazer isso, a gente cria uma história e em cima dessa história nós apresentamos o problema. Tá aí, por exemplo, O Homem que Calculava, de Malbataan, que é um livro com... Eu tenho, se não me engano, a 67ª edição. Presta atenção. 67ª edição de um livro de matemática, de divulgação matemática. O que chama atenção nele é o quê? É o enredo, é o trabalho sobre o belo. Nós vamos começar brincando com isso aí. Vamos começar com um problema que possivelmente você já conhece, mas dando enredo nele. Vocês sabem quem é Pedro Malazarte? Personagem do nosso folclore. Quem não conhece Pedro Malazarte, conhece João Grilo, que é o mesmo personagem que aparece em O Alto da Compadecida. Tá? Ele é um personagem que resolve, é o nosso herói. O herói brasileiro é o anti-herói, é o herói que resolve as coisas pela esperteza. Né? Tem uma história de Pedro Malazarte que eu acho interessante. Do dia que ele descobriu uma forma de ficar milionário. Como? Ele entrou numa igreja, Santo Antônio, falou, igreja de Santo Antônio. Santo Antônio, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tia bonito, o senhor sabe que eu sempre fui devoto, sempre gostei muito do senhor, sempre fui muito devoto. Agora eu tenho uma coisa, eu tenho uma preocupação com os pobres, uma coisa que me preocupa muito, de fato, são os pobres. Mas eu tenho pouco dinheiro. O senhor não quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, eu dou R$20 para os pobres. Prontamente, Santo Antônio dobrou o dinheiro que tinha no bolso e deu R$20 para os pobres. Saiu da igreja certo que estava milionário. Com a quantidade de santo e de igreja que tem no Brasil, ele arranja a fórmula de ficar rico fácil, direto, Santa Efigênia. Santa Efigênia, há quanto tempo que a gente se vê? Só me desculpa, tem muito tempo que eu não venho aqui, mas eu estou muito preocupado com os pobres e queria fazer uma proposta para a senhora. A senhora faz o seguinte comigo, a senhora dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, e eu dou R$20 para os pobres. Santa Efigênia, na hora, dobrou o dinheiro que tinha no bolso e deu R$20 para os pobres. Saiu de leto, nem conversou. São Jorge, como é que vai? Como é que vai o dragão? Tudo bem com o senhor? Escuta, quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho nos bolsos, que eu tenho no bolso, eu dou R$20 para os pobres. São Jorge dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso, deu R$20 para os pobres. Já saiu da igreja, meteu a mão no bolso, verificou que estava sem nada. Enquanto ele entrou na primeira igreja. Forma resumida. Entrou na primeira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres. Entrou na segunda igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres. Entrou na terceira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu R$20 para os pobres, meteu a mão no bolso e viu que estava sem nada. Com quanto ele entrou na primeira igreja? Eu falei agora há pouco. Bem, quando você conta essa história em sala de aula, a primeira coisa que começa a rolar é um festival de chute. Fala, entrou com 10, entrou com 15, você vai fazendo a conta e... isso não pode. Aí você pergunta, vocês estão usando que teorema? Teorema de Chutágoras? Vai chutando que uma hora uma acerta? Diferente do chute, é você pesquisar. Tá? Você pode pegar, por exemplo, sei lá, ele entrou com quanto? Com R$50. R$50, o santo dobrou R$100. R$100 dá 20 para os pobres, 80. Dobrou 160. Tá? Logo você chega aqui, não vai sair com 0, 50 é muita coisa, vai sair com muito dinheiro. Então desce isso. Com quanto ele entrou? Com 20. R$20. O santo dobrou, deu 20 e ficou com 40. Deu 20 para os pobres, saiu com 20. Entra na segunda igreja com 20. O santo dobra, 40, dá 20 para os pobres, fica com 20. Isso não vai terminar nunca, vai ficar com 20 o tempo todo. 20 é muito, então desce isso. 10. Entrou na primeira igreja com 10, o santo dobrou. 20, deu 20 para os pobres, já saía da primeira igreja sem nada, não tem como entrar na segunda igreja e dar R$20 para os pobres. Então 10 é muito, e vai aproximando.
Ah, isso não é matemática. É claro que isso é matemática. Primeiro que você vai descobrir, através desse método, se o problema tem solução ou não, porque você sabe que você está trabalhando com dinheiro. Isso não pode dar como resultado final uma raiz quadrada de 2. O resultado não é irracional. Na verdade, você tem um racional que você pode ir até os centavos. Então, por mais que você queira, você vai chegar a um valor. Ou chegar à conclusão que esse valor não existe. E esse é um método de pesquisa, que, na verdade, é muito usado na resolução de equações, quando a gente não conhece um método melhor ou mais rápido para calcular os valores, como, por exemplo, se você tiver uma equação do terceiro grau. Primeiro grau a gente sabe resolver, segundo grau tem um monte de equações, mas uma equação, sei lá, do terceiro, do quarto grau, se você sabe um valor que uma função do quarto grau assume valor positivo, outro negativo, negativo e positivo, em algum lugar ela cortou esse do x, ali tem uma raiz, você vai fazendo a aproximação, isso é feito por método numérico e é mais do que válido. Isso é um método de pesquisa, não tenha dúvida. Agora, esse problema tem um método geral, que é o que eu vou tentar abordar com vocês hoje aqui, que é você dá um resultado final, saiu da terceira igreja com nada, e pede qual é a condição inicial, quando tinha antes de entrar na primeira igreja. Isso pede, esse tipo de problema, pede para a gente caminhar de trás para frente nele. Você sabe, o final vai caminhando de trás para frente nele. Quando ele saiu da terceira igreja, saiu com nada. Ah, tá. Saiu com nada, mas saiu com nada depois que deu 20 reais para os pobres. Então, antes de dar 20 reais para os pobres, ele tinha 20 reais. Mas ele tinha 20 reais no bolso depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar, ele tinha 10 reais. Então, ele entrou na terceira igreja com 10 reais. Entra na terceira igreja com 10 reais, o santo dobra. 20 reais, dá 20 para os pobres, fica com nada. Não, se ele entrou na terceira igreja com 10 reais, ele saiu da segunda com 10 reais. Mas ele saiu da segunda com 10 reais depois que deu 20 reais para os pobres. Então, antes das 20 reais para os pobres, ele tinha 30 reais. Mas ele tinha 30 reais depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar o dinheiro dele, ele tinha 15 reais. Ele entrou na segunda igreja com 15 reais. O santo dobra, dá 20 para os pobres. O santo dobra, fica com 30, dá 20 para os pobres. Fica com 10, entrou na terceira igreja com 10, dobra 20, dá 20 para os pobres, fica com nada. Entrou na segunda igreja com... Quanto mesmo? 15. Se ele entrou na segunda com 15, saiu da primeira com 15. Tá certo? Mas ele saiu da primeira com 15 depois que deu os 20 reais para os pobres. Então, antes de dar os 20 reais para os pobres, ele tinha 35 reais. Tá certo? Mas ele tinha 35 depois que o santo dobrou o dinheiro dele. Então, antes do santo dobrar, ele tinha R$17,50. Entrou na primeira igreja com R$17,50, o santo dobrou, dá 35, dá 20 para os pobres, ficar com 15, entra na segunda com 15, o santo dobra 30, dá 20 reais, ficar com 10, entra na terceira com 10, o santo dobra 20, dá 20 reais, sai com nada. Tá certo? Isso é um método isso é matemática? Claro que isso é matemática. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco um problema, que esse método é muito melhor, muito mais rápido, muito mais simples, inclusive, do que montar uma equação. A equação desse é simples e é boa de ser feita. Muita gente aqui tem... Quando me perguntam o que você é, não estou falando de boca para fora, não. Eu participo de uma tonelada de atividades, tá? Fico louco. Tem período do ano que eu tenho medo de abrir o e-mail. Que eu abro o e-mail, tenho um convite para alguma coisa. Eu não estou reclamando, não. Graças a Deus. Meu ego fica... Tem que tomar cuidado para ele não explodir, né? Aqui, para o meu convite, eu tive convite do mestre Elo. Você não sabe qual foi a alegria de ser lembrado do mestre Elo. Estou sentado... Professor, tem um tal de professor Elo no telefone, um tal de professor Elo. Você está brincando, né? Peguei o telefone... Falei, doutor, estou precisando de um favor. Favor, olha só. Tá, o mestre Elo tem esses troços de... Ele não fala, ele manda. Vai lá e dá aula. Não tem conversa. Estou aqui. Mas quando me perguntam o que eu sou professor. Eu nasci professor. Eu vou morrer professor. Tá? E eu sei que eu sou professor porque até quem nunca me viu me chama de professor. Eu acho que eu tenho cheiro de professor. O professor tem cara. Tá certo? Que eu acho engraçadão. Sem lugar... Né? Acabei de chegar, nunca ninguém me viu. Eu falei, professor, como você sabe que eu sou? Nunca me viu, como é que você sabe que eu sou professor? Tá certo? Deve ter cheiro, deve ter alguma coisa, o jeito de falar. Na verdade, eu acho que é o jeito de falar, né? Eu acho que eu dou aula o tempo todo.
o garçom deve perguntar o que o senhor deseja. Bem, se a gente pegar aí, de onde se conclui que me traz um macarrão com manteiga, deve ter alguma coisa parecida, o jeito de falar. Mas quando me perguntam o que eu sou, eu falo que eu sou professor, tá? E não tem saída. Eu vou conversando aqui com vocês, como normalmente eu faço, os cuidados que eu trabalho quando eu trato numa sala de aula, tá? Meu principal diploma, eu falo isso, meu principal título, eu tenho mais de 50.000 horas de sala de aula. Tá? Isso em mais diversos campos de trabalho. Tá? Na metade desse país, eu já trabalhei com um monte de coisa. Então, é inevitável, quanto mais muito com formação profissional. Então, a gente vai resolvendo os problemas, eu vou discutindo coisas que não obrigatoriamente, uma coisa que eu acho genial na nossa profissão, é que ela não é, aspas, não desmerecendo, eu comecei em engenharia, não desmerecendo a engenharia, mas ela não é uma engenharia, ela não é equacionável, você aprende uma tonelada de coisa. Aplica numa sala. É engraçado, porque na mesma escola, isso já aconteceu comigo, eu aplico uma coisa numa sala, dá certo, perfeito, foi uma maravilha. Eu aplico a mesma coisa na sala do lado, dá tudo errado. Por quê? A gente pode tirar um monte de ideia do porquê. Tá certo? Tem um ponto de liderança, a gente tenta buscar um monte de motivos. O problema é que a quantidade de variáveis que entram quando você está dentro de uma sala de aula é algo fantástico, não é controlável. Você tem padrões, tanto é que com frequência me perguntam quando eu vou dar aula, plano de aula, como tem aqui, está escrito, ó, o que eu tenho que falar, está aqui. Tá, montei, vou falar disso, selecionei os problemas. Agora, a aula é um fato. Quando eu entro na sala, eu tenho sérios indícios do que eu deverei fazer. Se é aquilo que vai acontecer, isso depende de uma série de fatores. Tá certo? Mas, inevitavelmente, aqui, eu vou ficar conversando com vocês sobre ideias que não necessariamente são verdades absolutas, tá? Mas coisas aconselháveis, tá? Pela experiência minha, somada com a de montes de mestres, entre os quais os gigantes sagrados que vocês vão ver desfilar aqui na frente de vocês. Vamos lá. Primeiro, considere X o valor com o qual Pedro Malazarte entrou na primeira igreja. Tá? Então, vamos lá. Tá? Primeiro, quando eu falo numa equação, identifica, preferência até escrevendo, quem é X? X é a quantidade de dinheiro que Pedro Malazarte entrou na igreja. Aí, o que aconteceu? O santo dobrou o dinheiro dele. 2x. E ele deu 20 para os pobres. O que é isso aqui? Isso é o dinheiro que ele saiu da primeira igreja. Aí, o que aconteceu? Se ele saiu da primeira igreja com esse dinheiro, ele entrou na segunda igreja com esse dinheiro. O santo dobrou o dinheiro dele. Ele deu 20 reais para os pobres. Esse dinheiro aqui é o quê? O dinheiro que ele saiu da segunda igreja. Tá, ele saiu da segunda igreja com esse dinheiro, significa que ele entrou na terceira igreja com esse dinheiro. O que o santo fez? O santo dobrou o dinheiro dele. E ele deu 20 reais para os pobres. E aí? E aí ele meteu a mão no bolso e descobriu que estava sem nada. Agora a gente sabe resolver essa equação, não tenha dúvida. Agora, o primeiro cuidado que eu vou chamar, primeira atenção que eu vou chamar como sala de aula é o seguinte. Vou chamar a atenção disso mais à frente, quando a gente for falar em segundo grau, que é um dos problemas que tem. Tinha um amigo meu que dizia que fórmula é uma sigla americana. Tá? Fórmula, na verdade, vem de mula. Claro que são uma brincadeira, tá certo? Fórmulas são importantíssimas, tá? A gente tem que ter as fórmulas, a gente tem que ter as regras. Se a gente não tiver a regra, a gente não pode reduzir nosso conhecimento até contar com pauzinhos. Toda vez que eu vou fazer algum problema, eu vou chegar até agora, eu vou contar nos pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantos pauzinhos. Você vai decorando as coisas. Decorar não é importante. Tem coisa que você decora. Fórmulas que você usa toda hora, você decora essas fórmulas. Agora, você não pode fazer a fórmula prestar um desserviço. Ou seja, a base do que a gente quer com matemática é que o cara consiga pensar matematicamente, abordar questões matematicamente, resolver problemas matematicamente.
E as fórmulas e as regras não podem fazer exatamente o inverso, que é o que acontece com frequência. A gente acaba criando receitas de bolos de resolução. Essa receita de bolo é tudo que o aluno não deve ter. É claro que se ele chegar ao ponto de construir, pronto, eu sei como é que isso funciona, mas uma das coisas é a forma de falar, como por exemplo, pega esse 20 e joga para lá. Como é que eu pego 20 e jogo para lá, meu irmão? Ainda fala o seguinte, joga o 20 para lá e ele vai somando. Como pega o 20 e joga para lá e ele vai somando? De onde veio isso? Não, na verdade, o que a gente está fazendo é o seguinte, eu estou somando 20 aos dois lados. Lá de cá é 0, lá de cá é esse troço desse tamanho. Tá certo? Se duas coisas são iguais, somar coisas iguais às coisas iguais, a igualdade continua. Então, a forma de falar já é jogo, né? Porque, na verdade, quando a gente resolve uma equação, 2x mais 8 igual a, sei lá, 12. Jogo o 8 para lá. Na verdade, tudo acontece como se eu pegasse o 8, jogasse para lá e ele fosse subtraindo. Tá certo? Mas o que a gente está fazendo, na verdade, é 2x mais 8 menos 8 é igual a 12 menos 8. É o princípio de equivalência que me permite somar coisas iguais ou subtrair dos dois lados da igualdade, que eu permaneço com uma igualdade. Só que eu somo 8 mais 8, isso aqui corta. Então a gente pula essa linha aqui e funciona como se pega o menos 8 e joga para o outro lado. Tá certo? Mas não é isso que está sendo feito. Então, você não precisa passar por essa linha. Mas é bom falar. Tá? É bom na hora que estiver dando a matéria falar. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou somar 20 aos dois membros da igualdade. Porque ao somar 20 aos dois membros da igualdade, esse 20 vai desaparecer. Tá, e aqui vai ficar 0 mais 20. E eu fico com 2x menos 20, menos 20, igual a 20. Tem alguma coisa errada aqui? Igual a 20. Agora o que eu vou fazer? Jogo 2 para lá, vai dividindo? É claro que tudo vai acontecer como se eu pegasse o 2 e jogar para lá, vai dividindo. Mas isso é um ato mágico. Tá certo? Pega o 2 e joga para o outro lado. Como é que pega o 2 e joga para o outro lado, cara? O que eu vou fazer de fato é dividir os dois lados por 2. Se duas coisas são iguais, metade dessa vai ser igual a metade dessa. Tá? Dividindo os dois lados por 2, eu fico com 2, que multiplica 2x menos 20, igual a 10. Isso vai me dar 2, soma 20 aos dois lados, que multiplica 2x menos 20, igual a 30. Entrou na terceira igreja. Aqui eu tenho 2x menos 20. Divide os dois lados por 2, 15. 2x igual a soma 20 dos dois lados, 35. Quem é x? 35 dividido por 2, 17,50. R$17. A resposta R cifrão, R$17,50. Resolução por equação. Interessante isso, né? Que coisa. Me conta aí. Outro clássico, também com essa história de andar de trás para frente. Conhece o problema do meio ovo? Não? Conhece o seu Malaquias? Seu Malaquias é dono da loja de aves e ovos da esquina. Tá? E um dia ele resolveu fazer uma promoção sui generis. Compre metade dos ovos à venda e leve meio ovo de brinde. Aí chegou um primeiro freguês e resolveu participar da promoção. E dá metade dos ovos que o senhor vende. Aí chama aqui, metade dos ovos eu não vendo, não. Eu vendo metade mais meio. Então, o cara pegou, levou metade mais meio. Tá? E o Marquês ficou lá feliz da vida com os ovos que sobraram. Aí chegou um segundo freguês. O segundo freguês chegou e perdoou.
pediu a mesma coisa. Me dá a metade dos ovos que o senhor tem aí. Então, a metade dos ovos eu não vendo. Vendo metade mais meio. Aí o seu Malaquias vendeu metade mais meio ovo. Chegou um terceiro freguês e fez o mesmo pedido. Então, me dá metade dos ovos que o senhor possui. Eu falei, metade eu não vendo. Vendo metade mais meio. O terceiro freguês levou metade mais meio e o seu Malaquias ficou com uma dúzia de ovos que levou para casa e fez um belíssimo omelete. Quantos ovos tinha antes da primeira venda? Repetindo rapidamente, chega um primeiro freguês, seu Malaquias vende metade mais meio ovo, tá? Aí chega um segundo freguês, seu Malaquias vende metade mais meio ovo. Chega um terceiro freguês, seu Malaquias vende metade dos ovos que restaram mais meio ovo, e ele acaba com uma dúzia de ovos. Descaradamente, esse problema pede também para andar de trás para frente, porque você está dando o resultado, uma condição final, o seu Malaquias ficou com uma dúzia de ovos, e pede a condição inicial, tá? Quando tinha antes da primeira venda. Tá? É basicamente o mesmo tipo de problema. Tá, agora, cuidado com meio ovo, né? É claro que o meio ovo é um disfarce aí, ele não quebra ovos nenhum. O meio ovo é vendido por questões práticas para nenhum ovo ser quebrado. Ele dá nó na cabeça de vez em quando as pessoas usar meio, coisas... Nós vamos discutir alguns probleminhas, se Deus quiser, de hoje para amanhã, alguns problemas que você pega a gente no contrapé. O meio ovo pode pegar no contrapé. Mas vocês já escutaram, por exemplo, um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, em quanto tempo um gato come 2 ratos? Então, um gato e meio come um rato e meio. Esse problema eu dei no sábado, uma turma. A primeira coisa que eles me perguntaram foi, não pode, porque não existe gato e meio. Também não existe um aluno e meio para cada vaga na faculdade. Né? Gato e meio, rato e meio existe porque é uma proporção. Só que para a galera que quiser, isso não faz parte da nossa aula aqui, não, da nossa brincadeira, não tinha preparado, mas um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, significa que um gato come um rato em 1 minuto e meio. Se um gato e meio come um rato e meio, a proporção é de 1 para 1. Tá? Um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, então 10 gatos comem 10 ratos em 1 minuto e meio. Porque se não for, você arranjou uma forma fantástica de resolver o problema, tá? Se 50 homens comem 50 pratos de comida em 50 minutos, então um homem come um prato de comida em 50 minutos, porque cada homem está comendo seu prato de comida. Cara. Tá certo? Nós resolvemos um problema sério, porque daí você coloca uma firma, por exemplo, com 2.000 trabalhadores. 2.000 trabalhadores comem 2.000 pratos de comida em 2 horas. Um trabalhador come um prato de comida em 2 horas dividido por 2.000, ou seja, basta dar 30 segundos de intervalo que a refeição já está feita. Se um gato e meio come um rato e meio em 1 minuto e meio, então um gato come um rato em 1 minuto e meio. Se um gato come um rato em 1 minuto e meio, um gato come 2 ratos em 3 minutos. O problema do gato é o gato e meio, rato e meio pegando pelo pé. Do ovo também alguma coisa parecida. O cara vende metade, seu Malaquias vende metade dos ovos que possui mais meio ovo. Metade dos ovos que possui mais meio ovo. Ele vende meio ovo exatamente para não quebrar, porque a quantidade de ovos que ele tem é ímpar. O cara tem 7 ovos, me vende metade dos ovos que você possui? Não. Metade eu não vendo. Por quê? Vou vender 3 ovos e meio? Cozinha um e corta. Ele vende metade mais meio. Agora vamos lá. Com quanto ele fica no final? 1 dúzia, né? Vamos caminhar de trás para frente. Isso dá para chutar? Como a gente fez com... Chutar não, pesquisar, né? Chuta um valor e vai vendo, dá. Mas vai dar muito trabalho. Então, esse método de pesquisa é muito bom para computador, que vai fazendo conta rápida, a gente vai atribuindo valores. Para a gente, isso aí vai dar trabalho. Vamos direto de trás para frente resolver esse problema. No final, São Malaquias ficou com 1 dúzia. Mas ele ficou com 1 dúzia depois que ele vendeu metade mais meio. Metade dos ovos que ele possuía mais meio. Então, quanto é metade dos ovos que ele possuía na terceira venda? Metade dos ovos é 12,5. Metade é 12,5, ele vendeu metade mais meio, ele vendeu 13 e ficou com 12. Então, metade é 12,5. Se metade é 12,5, então antes da terceira venda ele tinha 25 ovos.
vende metade, 12,5 mais meio, vende 13 e fica com 12. 25 ovos. Segunda venda, 25 ovos. Terceira venda, antes da terceira venda, 25 ovos. Agora, esse 25 ovos é o que sobrou da segunda venda. Se é o que sobrou da segunda venda, na segunda venda ele vendeu também metade mais meio. Então, metade vai ser 25,5. Tá certo? 25,5 vai ser a metade, porque ele vende 26, metade mais meio, e fica com 25. Tá certo? O que significa que antes da segunda venda ele tinha 25 vezes 2, 51 ovos. 51 vende metade, 25,5 mais meio, ele vende 26, fica com 25. Vende metade, 12,5 mais meio, vende 13 e fica com 12. Então, antes da segunda venda, 51 ovos. 51 ovos foi o que sobrou da primeira venda. 51 ovos foi o que sobrou da primeira venda. O que significa que metade vai ser 51,5, porque ele vendeu metade mais meio. Tá certo? Ele vendeu, na verdade, 52 e ficou com 51. 51,5, metade, ele tinha antes da primeira venda 103 ovos. 103 vende metade mais meio, vende 52, fica com 51. Vende metade mais meio, vende 26, fica com 25. Vende metade mais meio, vende 13, fica com 12. Resposta 103. Agora, esse problema tem uma coisinha chata a mais, que é o seguinte. Se você não tiver cuidado de como você vai montar a equação, de trás para frente ele é mole. Essa equação vira um monstro. Eu vou começar a fazer de uma forma que eu não vou fazer. Eu vou parar na metade. Vocês vão ver que a coisa vai ficar tão grande que a gente para. Há algo de interessante com um estudo. Eu fiz um estudo, fiz mesmo, tá, uma pesquisa, sobre... Eu fiz uma pergunta séria, foi uma pesquisa que eu fiz, uma dissertação sobre o que é proficiência matemática. Como é que você garante que alguém sabe matemática? Alguém que se dá bem numa prova do SAEB, do Enem, ou dessas avaliações de larga escala, ou num vestibular, esse cara sabe matemática? Minha pergunta era como caracterizar. Uma das formas de caracterizar conhecimento de matemática foi o seguinte: o cara que se dá bem na prova sabe matemática. Tá? Mas eu achei bastante insuficiente. Tá? Porque eu perguntava para uma pessoa assim, o que é proficiência matemática? Aí o cara falava, proficiência matemática é aquilo que a prova mede. E o que a prova mede? A proficiência matemática. Aí eu, como matemático, falei, tem alguma coisa errada que não está certa. Tá? O cara não pode falar que a prova mede a proficiência matemática, definir depois da proficiência matemática como aquilo que a prova mede. Alguma coisa tem que ser quebrada aí. Aí eu comecei a pesquisar e uma das jogadas interessantes é o seguinte, que envolvia a proficiência matemática, porque não sou eu li material feito de pesquisa sobre isso. Pessoas com tempo de casa de matemática, trabalho, pesquisadores, professores, pessoas com experiência, tem uma parte chamada de meta-resolução de problema, que é a forma como o cara, com frequência, retorna ao processo, ao início, ao que ele está fazendo e verifica se o que ele está fazendo tem sentido. Ou seja, ele evita gastar um tempo enorme, tá, com determinadas atividades. O que nós vamos fazer aqui, por exemplo, seria a característica de um professor, mas não de um aluno. Se você começar a desconfiar que a equação está ficando grande demais, uma das coisas que você faz é retorna. Tem alguma coisa errada ou tem um jeito mais simples de fazer isso. Tá? Porque você começa a desconfiar daquilo que você está fazendo, tenta buscar uma outra solução. Isso é característica de quem envolve com matemática. Não é característica de aluno, não. Aluno, se você der besteira, ele vai até o final com uma equação desse tamanho e ainda acha que aquilo é fantástico. Tá? Eu vi essa pesquisa feita com mais de uma pessoa. Diga de passagem que há algo de interessante. Estou falando de beleza. Uma das coisas que caracteriza a beleza na matemática é a simplicidade. Não é na matemática. Eu digo isso de forma geral em ciência. Tá? Quando me perguntam, por exemplo, se a matemática é difícil, me desculpa, eu estou na frente de uma câmera e vou falar isso, tem gente que tem vontade de me bater quando eu falo isso. Tá? Eu acho matemática difícil. Como é que você, como professor de matemática, diz que matemática é difícil? Eu acho matemática difícil porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com matemática.
Se eu disser que matemática é fácil, eu estou falando que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com uma coisa fácil. Então, essas pessoas são imbecis. Tá? Então, acho que eles têm dificuldade com algo que não é fácil. Então, há justiça em dizer que as pessoas... Na verdade, eu até consigo explicar de onde vem a dificuldade, com uma quebra do significado dos objetos, pelo processo de abstração, mas não vou entrar nessa discussão. É linda, mas não foi para isso que eu fui chamado para cá. Tá? A natureza do objeto matemático. Tá? A natureza do objeto, do trabalho matemático, gera uma dificuldade à parte na brincadeira. Agora, ela é simples. Ela é extremamente simples. Eu não consigo imaginar coisa mais simples que a matemática. Pensa comigo. Preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que ela é fácil. Estou falando que ela é simples. Por que simples? Porque ela se baseia numa lógica binária. Ela se baseia em dois princípios lógicos que são fantásticos. Nós usamos sem discutir. O primeiro, o princípio da não contradição. Nada é e não é ao mesmo tempo. O segundo, o princípio do terceiro excluído. Ou é ou não é, e não existe um terceiro caso. Preste atenção. Eu não consigo supor que se possa imaginar algo mais simples do que isso. Na matemática, ou é verdadeiro ou é falso. Tá? E não existe uma terceira possibilidade. Claro que eu estou generalizando, mas esse é o princípio que a gente usa. A gente parte do princípio, por exemplo, que qualquer parte do princípio, preste atenção, estou falando que isso vai acontecer sempre, que não interessa o método que você usa para resolver um problema, no final vai dar a mesma coisa. Tá certo? Dá para discutir, mas eu também não vou levantar essa bola. Tá certo? Essa simplicidade, inclusive, gera um poder na matemática fantástico. Porque quando você fala para alguém assim, olha, te falar uma coisa, isso está matematicamente provado. É como se você dissesse assim, isso foi reduzido da forma mais simples possível. E com mais simples você não vai conseguir simplificar isso mais do que matematicamente. Tá? Essa, matematicamente, em ciência tem uma chamada navalha de Occam. Vocês conhecem esse princípio? Navalha de Occam, assistam um filme Contatos, roteiro de Carl Sagan. Aparece a discussão sobre a navalha de Occam. A navalha de Occam diz o seguinte, se dois modelos dão no mesmo, o mais simples, se dois modelos resultam na mesma coisa, o mais simples é o verdadeiro. Estou chamando a atenção porque, como eu estou falando da questão do belo em matemática, com frequência o belo sai exatamente pela simplicidade. Essa equação é elevada, essa expressão, né, equação não, é elevada a π mais 1 igual a 0, uma das coisas que dá a beleza dela é que ela é de uma simplicidade espetacular. E nela estão presentes algumas das constantes mais importantes da matemática. O 1, o 0, o i, o π, o e. A relação mais importante da matemática, o igual, a operação de adição, a operação de multiplicação e a operação de potenciação. E isso tudo numa expressão desse tamaninho, que eu coloco, mando bordar numa camisa. Tá? Então, eu vou começar a resolver esse problema do meio-ovo, e o troço vai começar a ficar muito grande, e depois vamos tentar simplificar, tá? Vamos lá. Vamos chamar de X a quantidade de ovos que o seu Malaquias tinha antes da primeira venda. O seu Malaquias possuía X ovos. Vou começar até por aqui. Eu vou pagar. Escrever pequenininho. Falou porque eu sei o que vai acontecer. Tá? X. Aí o que aconteceu? Ele vendeu metade dos ovos que possuía. Mais meio ovo. Foi isso que ele vendeu. Com quanto ele ficou? Ele ficou com quanto ele possuía, menos o que ele vendeu. Ele ficou com X menos isso. Isso foi o que ele fez na primeira venda. Se souber quem é X, isso aí vai dar o valor da primeira venda. Tá certo, cara? Se não me engano, dava 52, não é isso? Substituindo 53 que ele vendeu? Sei lá, não me lembro mais. 53. 52. Deu 103 a resposta, não é isso? Tá, mas isso aqui acabou. Fez a primeira venda, sobrou isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Ó, presta atenção aí, ó.
Vai chegar um segundo freguês. Ele vai vender metade disso, mais meio ovo. Não, ele vendeu metade mais meio. Agora, com quanto ele ficou? Com quanto ele possuía? Não, com quanto ele possuía antes da segunda venda. Porque, na verdade, agora eu tenho que colocar x menos x sobre 2 mais 1 meio, fecha parênteses, menos isso. Tá certo? E agora? Isso foi com quanto ele saiu? Na segunda venda. Vamos para a terceira venda. Ele vende metade disso. Mais meio ovo. Com quanto ele fica? Com quanto ele possuía, que é isso aqui, menos isso aqui. E vai dar 12. Tá certo? Tá, mas tá horrível. Eu não gosto de coisa horrível. Dá um trabalho considerável. Isso é bom se a gente... Ao invés de trabalhar, é conforme a gente vai trabalhar, conforme de que forma nós vamos abordar o problema. Eu quero montar uma equação. Só que ao invés de trabalhar, ficar registrando quanto sobrou, eu vou registrar quanto sobrou fazendo esse menos esse, porque olha só, x sobre 2 mais 1 meio foi o que ele vendeu. X menos o que ele vendeu. Isso é x menos x sobre 2 menos 1 meio. Isso é 2x sobre 2, que dá x sobre 2 menos 1 meio. O que é isso aqui? Isso, na verdade, é o que sobrou da primeira venda. Ao invés de ficar registrando o que ele vendeu, o que ele tinha menos o que ele vendeu, eu vou registrar direto o quanto sobrou. Porque, presta atenção, se ele vendeu metade mais meio, ele ficou com metade menos meio. Eu não preciso fazer conta. Presta atenção, se ele vendeu isso, ele tem que ter ficado com isso. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira restantes após as vendas. Ovos restantes, tá? Primeira venda. Quanto restou após a primeira venda? X sobre 2 menos 1 meio. Tá certo? Aí o que ele fez? Segunda venda. Segunda venda. Ele vai vender metade do que restou. Vai vender metade do que restou, mais meio ovo. Se ele vende metade do que restou, mais meio ovo, ele fica com metade do que restou, menos meio ovo. Então, na segunda venda, vai sobrar para ele x sobre 2 menos 1 meio, que é o que restou, metade disso, menos 1 meio. Isso foi o que restou da segunda venda. Quanto restou da terceira venda? Terceira venda, isso aqui tinha depois da segunda venda. Vai ser a metade disso, ele vai vender metade disso, mais meio ovo. Então vai ficar com metade disso, menos meio ovo. Então vai ficar com metade de de x, menos 1 meio, menos 1 meio, menos 1 meio. Acompanha aí comigo, tá? Não leva muita fé não, porque vira e mexe eu cometo mais. Esqueço parentes. Tá legal ou não? Isso aqui foi o que sobrou da terceira venda, mas isso é igual a quê? Isso é igual a 12. Essa é a equação que eu tenho. Bem,
de início fica tremendamente menor do que aquela gigante que a gente estava montando, né? Tem que resolver essa equação aqui, ó. 1/2 de 1/2 de x sobre 2 menos 1/2 menos 1/2 menos 1/2 igual a 12. Agora é mole, né? Jogo 12 para o outro lado, joga meio para o outro lado, né? Soma meio dos dois lados da equação, adiciona meio aos dois lados, aos dois membros da equação, lá vai ficar 12 mais meio. De propósito, para facilitar o meio de campo, não ficar trabalhando com denominadores, 12 mais meio eu vou jogar como 12,5 para o outro lado. Falou? Só para registros mais simples nossos. Isso vai dar 1/2 de 1/2 de x sobre 2, menos 1/2, menos 1/2. Esse 2 vai somando, que eu somo dos dois lados, vai desaparecer, aparece o meio do outro lado. Isso vai dar 12,5. 12,5 é a metade, 1/2 da segunda venda. A equação revela isso. Multiplico os dois lados por 2, 1/2 de x sobre 2, menos 1/2, menos 1/2. É isso mesmo? É. Igual a 25. Soma 1/2 aos dois membros da equação, esse menos 1/2 desaparece, fica 1/2 de x sobre 2, menos 1/2. Vou usar 25,5, tá? Misturando duas formas de registro, porque fica mais... Vejo. Economiza quadro. 25,5. Segunda venda, metade. Multiplica tudo por 2. X sobre 2. Menos 1/2. É 51. Soma meio dos dois lados. X sobre 2 é igual a 51,5. X 103 dólares. Enrolado isso aí? Aí, o que eu fiz aqui nos meus manuscritos? Eu comecei, estou tentando costurar nosso trabalho em cima do que a gente trabalha como bonito. Interessante, bonito, a gente sempre busca. Mas falar também que todo o tempo a gente consegue fazer trabalho com problemas, que tem... Hã? Agora voltou. Voltou? Ah, legal. Para todo mundo ter direito ao mesmo problema? Olha só. Deixa eu colocar no bolso de trás. Se eu sentar, eu esmago ele. Nem posso. Pode ser? Deixa lá, daqui a pouco ele termina. Trabalhava numa escola que possivelmente esse coordenador já era, né? Coitado dele. Já era, quer dizer, morreu. Olha só. Porque isso já tem bastante tempo, ele já era velhinho, é inspetor de disciplina. E ele usava, professor é uma praga que não presta. Eu digo que professor é o aluno que não quis crescer. Tá? Meio Peter Pan, porque uma coisa é verdade, a gente não envelhece, os moleques não deixam a gente envelhecer. A gente está falando a gíria que a molecada fala, a gente brinca do jeito que eles brincam e outra.
coloca a gente numa reunião de professor, por exemplo, coloca professor, pior aluno que você pode conseguir é professor, né? Porque ele conhece as técnicas de cola e embolou meio de campo, né? E tinha um inspetor nessa escola que eu estava contando, ele tinha problema de aparelho de surdez, ele tinha surdez e usava um aparelho que era pendurado aqui. Então ele regulava a altura do aparelho num botão, aumentava para escutar ou não. Aí a gente, professor, chegava perto dele e falava assim. Aí ele aumentava o som, né? Quando ele aumentava, eu queria falar com o senhor. Isso é verdade, isso não é brincadeira, não, coitado do mundo. Já era um senhor de idade. Quando eu fui montar nosso trabalho aqui, eu fiquei procurando. Como eu comecei a falar, minha ideia era trabalhar, e amanhã eu também vou tentar trabalhar com isso, um pouco sobre a questão da beleza na matemática, que é o que quero costurar, chamar a atenção para não ser pego pelo pé. Porque os 3 problemas aqui são problemas, os 2, né? Vou apresentar o terceiro agora. São problemas que envolvem enredo, que tem bonita, conta historinha, etc. Você cria uma aura de beleza dentro do trabalho e consegue caminhar dentro disso. Mas os 2 métodos foram métodos genéricos, gerais. Eu queria trazer para a gente essa ideia de caminhar de trás para frente. Então, fiquei procurando problemas, né? Conheci esses 2, que são clássicos, e me lembrava de um, já tinha terminado. Aqui, boa parte do pessoal não é do Rio de Janeiro, né? Não é da cidade do Rio. Não, boa parte do pessoal não é da cidade do Rio. Aqui nós estamos com um problema sério. O trajeto que você faz, normalmente, de casa até o trabalho, no domingo, o meu, por exemplo, eu demoro de casa até o trabalho com calma, no domingo, 20 minutos. Durante a semana, a gente está demorando 1h30 para fazer o mesmo trajeto. Isso aqui vai ter um dia que nós não teremos mais problemas de engarrafamento no Rio de Janeiro, porque nenhum carro vai andar mais. Você vai abrir a porta, tem um monte de carro parado, tá? Você deixa o teu. Onde é que está o teu? Está 3 esquinas daqui já há 2 anos, não vai mais ter esse rolo. Aí a saída que a gente tem é, com frequência, eu, por exemplo, faço isso. Termino o meu horário de serviço, continuo no trabalho e vou adiantando as outras coisas que tenho que fazer. E estava montando esse material nosso que está escrito aqui, vou montar a aula. E fui montando lá para ver o que eu ia falar. E aí eu me lembrei desses problemas que nós conversamos aqui, eu me lembrei de Malbataan. Eu não estava com o livro na mão. Não sei se vocês conseguem se lembrar do problema dos marinheiros. Tá? Que politicamente não é muito correto, mas ele é excelente, porque ele anda de trás para frente. Só que ele tinha um problema, eu não me lembrava qual era o resultado final. Nesses 2 problemas, eu apresentei o resultado final e a gente caminhava de trás para frente, chegando à condição inicial do problema. Então, precisava fazer o seguinte: eu vou trabalhar, achar o resultado final, aí, primeiro, vou ter que calcular esse resultado final, estava sem o livro na mão, vou recalcular o resultado final para depois montar o problema com a galera. Quando eu fui montar o resultado final, achei melhor remontar o problema com vocês sem o resultado final, para ver o que eu fiz, que ficou muito interessante. O problema cai numa equação de Diofantina. Vocês sabem o que é isso? Tá? Mas é simples de resolver, bastante interessante. O problema é o seguinte: um navio de não sei o quê, depois eu cheguei em casa e li, peguei o livro do O Homem que Calculava e li, vi qual era o problema e qual era o valor. Tá? Um navio, 3 marinheiros salvam um navio de um naufrágio, aquele jeito espetacular de Malbataan contar a história, do Júlio César de Melo e Souza, tá? Nascido em Queluz, brasileiro, trabalhou no colégio aqui no Rio de Janeiro. Foi Pedro II? Foi Pedro II? Pedro II foi um deles. Ele parece que deu aula para formação de normal também. Tá? A gente tem que conhecer. Ele é publicado em diversos idiomas. Tá? É um livro importante. Nesse problema, os 3 marinheiros salvam o navio e o dono da embarcação deixa de presentes para ele, por eles terem salvo o navio de um naufrágio, uma caixa de moedas de ouro. Tá? As moedas seriam divididas pelos 3 igualmente, na manhã do dia seguinte, pelo, sei lá qual, oficial do navio. Percebeu que entende tudo de navegação, né?
o responsável pela divisão das moedas. Aí eles foram dormir e ficou lá a moeda em cima da mesa, né, para o dia seguinte ser dividida. O quê? Porque se fosse por aqui não chegava ao dia seguinte? Olha só, Mas por lá também foi muito diferente, não, porque o primeiro marinheiro acordou e resolveu, por via das dúvidas, já dividir as moedas em 3 partes, pegar a parte dele. Aí chegou lá na caixa, dividiu em 3 partes e viu que não dava para dividir por 3, sobrava uma moeda. Para não haver, olha que homem bondoso, para não haver confusão no dia seguinte, briga na partilha por causa de uma moeda, ele pegou essa moedinha que sobrou e jogou ao mar. Pegou 1/3 para ele e deixou os 2/3 na caixa, as moedas que sobraram. O segundo marinheiro, na metade da noite, acordou e falou, não vou esperar até amanhã do dia seguinte para pegar essas moedas. Eu vou fazer a divisão agora. Acordou, foi lá, separou em 3 e sobrou uma moeda. O que ele fez? Pegou a moedinha para que não houvesse confusão no dia seguinte, jogou ao mar. Tá certo? Pegou a parte dele, 1/3, deixou 2/3 na caixa. O terceiro marinheiro, presta atenção numa coisa interessante, tem números que se repetem. Nesses problemas, o 3 se repete com frequência, né? Foram 3 igrejas, foram 3 vendas, agora são 3 marinheiros. Tá? Tem uns problemas uns números meio místicos. Né? O 40, por exemplo, choveu 40 dias e 40 noites. Ali Babá e os 40 ladrões. Tá? 40 também é outro número meio misterioso no meio dessas histórias todas. O terceiro marinheiro, antes do dia amanhecer, teve a mesma ideia. Levantou, só que agora tem 4, olha só que barato. Levantou, abriu a caixa, dividiu em 3, pegou a moedinha que sobrou uma novamente, jogou ao mar, pegou 1/3 para ele. Na manhã do dia seguinte, o responsável pela divisão acordou, abriu a caixa, dividiu em 3 partes e sobrou uma moedinha. O que ele fez? Colocou no bolso. Tá certo? Colocou no bolso, tá? Pelo serviço que ele estava prestando, e pegou as 3 partes e dividiu entre eles. Falou? Agora, meu problema é o seguinte, esse era o meu problema que eu vou passar para vocês agora, para a gente discutir. Se eu souber quanto esse responsável pela divisão entregou a cada um dos 3, eu ando de trás para frente no problema. Eu saberei quanto saiu da terceira igreja, eu vou saber. O problema é quanto ele dividiu. Tá? Posso chutar qualquer um? É óbvio que não. Senão eu não vou conseguir um número que vai dar para jogar moedinha no mar. Eu tenho que conseguir um número certo. O que eu posso fazer? Chutando. Eu estava até agora chutando para trazer o problema para vocês. Né? É claro que esse valor é inteiro. A gente sabe que o resultado é inteiro. Mas não é tão simples. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Posso pagar esses troços todos? Pode. Eu resolvi trazer para a gente montar como é que a coisa funciona. Vamos ver lá. Vamos ver o que a gente faz na nossa vida. Vamos chamar de X a quantidade inicial de moeda na caixa. Tá certo? X é a quantidade inicial de moeda na caixa. Vai lá. Primeiro marinheiro, o que faz? Olha, vou fazer direto algo parecido com isso, que vai sobrando dentro da caixa. Tá? Que eu quero ir. Se eu tentar fazer... tinha X, aí lança no mar, X menos do que ele lançou, vou ficar meio doidão. Vai dar aquela equação monstruosa. Vamos tentar, já vai dar grande a equação, olha só. X é a quantidade que tinha. O primeiro marinheiro chegou, dividiu em 3, não deu, jogou uma no mar. Então a primeira coisa que ele fez, na verdade, foi jogar uma no mar. Tá legal? E aí o que ele fez? Dividiu em 3 partes. Isso foi o que ele pegou. Tá certo? Isso foi o que ele pegou. Se ele pegou isso, quanto ficou na caixa? 2 vezes isso. 2 vezes isso. Diminui esse 2. Vou colocar um parênteses aqui.
Ou seja, porque 2 vezes isso, você dividiu em 3, pegou 1/3, deixou 2/3 dentro da caixa. Tá certo? E aí, o que ele... Pronto, acabou. O primeiro marinheiro foi dormir feliz da vida. Tá certo? Segundo marinheiro, o que fez? Chegou e encontrou isso na caixa. Dividiu em 3, não deu. Aí, primeira coisa que ele fez, mandou uma moedinha para o espaço. Tá certo? Quando mandou a moedinha para o espaço, isso aqui passou a ser divisível por 3. Aí, o que ele fez? Dividiu em 3. Dividiu em 3. Pegou essa parte para ele. E quanto ficou na caixa? 2/3. Ou 2 vezes isso aqui. Vê se está legal. O que é isso aqui? Isso aqui é o que ficou na caixa depois do segundo marinheiro. Terceiro marinheiro encontrou isso na caixa, jogou uma fora, dividiu por 3, pegou isso para ele, e deixou isso na caixa. Tá certo ou não? Aí o responsável pegou uma moedinha para ele, dividiu por 3, e deixou isso na caixa. Vê se está certo. Mentira, está totalmente errado. Porque não deixou mais nada. Quanto ficou na caixa? Nada, na verdade, ele dividiu tudo. Não deixou nada na caixa. O quarto só não divide mais nada, tá certo? Tá legal? Meu problema é o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Ele dividiu por 3, olha só. Jogou uma fora, que era a quantidade, ó. Primeiro marinheiro, deixou isso na caixa. Segundo marinheiro, deixou isso na caixa. Terceiro marinheiro, deixou isso na caixa. O responsável jogou uma fora, dividiu por 3. E deu esse 1/3 para cada um deles. Meu mistério, para trazer para vocês, para a gente discutir, é descobrir quem era esse Y. Tá legal? Se eu descobrir quem é esse Y, eu dou o problema igual eu dei no outro. Olha, e aí o responsável entregou 15 moedinhas para cada um. Tá certo? E a gente anda de trás para frente, monta a equação, resolve, falou? Vou propor o seguinte, que eu não resolva isso. Eu já resolvi essa porcaria. Tá? Dá para fazer? Dá, mas a gente está com pouco tempo para fechar. Eu vou dar, deixa eu ver aqui, que eu já achei esse valor. Se você multiplica os dois lados por 3, soma um dos dois lados, divide os dois lados por 2, multiplica os dois lados por 3, soma um dos dois lados, você vai chegar ao seguinte. No final da brincadeira, eu cheguei à conclusão que x, essa foi a última brincadeira. Vou parar aqui, ó, já desenvolvi, cheguei a x igual a 81y mais 57 sobre 8 mais 1. Pronto, ganhei um tempão. Daqui a gente continua. Ó, 8 sobre 8. Falou? 57 mais 8. 65. Aqui vai ficar 8y mais 65 sobre 8. Multiplica os dois lados por 8. 8 é igual a 8x é igual a 81y mais 65. É isso mesmo. Agora, olha só. Meu brinquedinho é o seguinte. Eu sei que isso é quantidade de moeda. Tá certo? O Y é a quantidade de moeda que o responsável entregou
a cada um deles. O X é a quantidade de moeda que tinha inicialmente na caixa. Tá certo? O que significa que isso aqui não pode dar raiz de 2. Eu estou trabalhando no conjunto dos naturais. Tá certo? O que significa que o lado de cá, 8x, é um múltiplo de 8. Isso aqui, o lado de cá, é um múltiplo de 8. 8x é um múltiplo de 8. Tá certo? O que significa que o lado de lá vai ter que ser um múltiplo de 8. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vê se concorda aí comigo. 8x é igual a 80y mais y mais 65. Vê se está legal. Está legal? Repara uma coisa, o lado de cá é múltiplo de 8. O lado de cá tem que ser múltiplo de 8. Mas eu estou aqui separado em duas parcelas, 80y e y mais 65. 80y é múltiplo de 8. Duas parcelas somadas, uma é múltiplo de 8, a outra vai ter que ser múltiplo de 8, se eu quero múltiplo de 8. O que significa que o y mais 65 tem que ser múltiplo de 8. O menor valor que y pode assumir, menor y, vê se está legal. Está legal? 7,2. E o que é interessante, esse y pode ser menor que 7? Não, senão vai dar negativo. Tá certo? Não pode ser. Interessante. É a única solução possível? Não. Quais as outras soluções possíveis? Todos que eu tiver o múltiplo de 8. Aí somando 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 aqui direto. Tá certo? Aí eu fui lá ler o livro de Malbatan. Ele coloca que na caixa inicialmente existiam mais de 200 e menos de 300 moedas. Então ele fecha, na verdade, a sequência do 8. Ele monta e chega lá, tá? Agora vamos deixar o 7 mesmo. A resolução do livro não é essa não, tá? Vamos deixar o 7 mesmo. Vamos resolver de trás para frente rapidinho, porque minha hora está estourando. Vai lá, vai lá. Se for 7, sobraram 7. Vamos ler. Vou colocar aqui. Primeiro marinheiro. Segundo marinheiro. Terceiro marinheiro. Ah, espera um pouco aí. Antes de fazer qualquer coisa, se y é 7, quem é x? Quantas moedas existiam inicialmente? Para a gente ver se vai bater lá. 81 vezes 7, dá quanto isso aí? Dá quanto aí? 500? Dá tudo isso mesmo? Dá tudo isso que vocês querem, né? O meu deu 79. Hã? Ah, dividiu por 8. Isso aqui dá 79, tá? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Eu já fiz a conta. Deixa eu te falar outra coisa, tá? Tem muita gente que já me criticou porque eu tenho essa mania de colocar o 7 no tracinho, tá? Porque tracinho, 7 não tem tracinho. É época da minha religião. Eu sou meus antepassados estiveram no Monte Sinai quando apareceu as tábuas dos 10 mandamentos. Aí Moisés foi falando, não matarás, não roubarás. E quando chegou no 7º mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí a galera da minha família berrou, corta o 7, corta o 7. E assim ficou pelo resto da eternidade. O 7 corta. Eu acredito que o corte do 7, na verdade, venha porque se você pegar a criança, eles não tem distinção do 7 e do 1 para ele. Aí, possivelmente, no primário, começa com esse troço do cortar o 7. Aí, mais de uma pessoa já criticou que eu, como professor, corto o 7. Tá? É uma homenagem à minha professora primária. Eu já vi fonte com 7 cortado mais de uma vez. Tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Quanto é que o terceiro marinheiro ficou? Vamos ver lá. Vamos dar trás para frente fazendo.
ele recebeu 7 moedas do cara que fez a divisão. Não é isso? Se ele recebeu 7 moedas do cara que fez a divisão, o cara que fez a divisão encontrou quantas moedas Ele dividiu 7 para cada um, ele encontrou 21, não foi isso? 21, mas jogou uma no mar, não foi isso? 21 mais 1, ele encontrou 22 moedas. O cara que fez a divisão encontrou 22 moedas, está certo ou não? Tá. Ele encontrou 22 moedas. Legal. Mas quem deixou as 22 moedas lá? O terceiro, não foi isso? Ele deixou 22 moedas, ele deixou 2/3 do que pegou. Não é isso? Então ele encontrou quantas? 33 mais uma, ele encontrou 34 moedas, não é isso? Deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu manter isso em rascunho. Ele pegou quantas? Ele pegou 11, tá certo? 2 vezes 11 mais 1. 2 vezes 11 dá 22, deixa eu fazer igual. 22 mais 1, 23. Esse aqui recebeu 11 mais 7, ele recebeu 18. Tá certo isso? E ele encontrou 23. Não é isso? Desculpa. Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Vocês sabem que professor não erra, né? Professor se engana. E quando se engana, a culpa é do aluno. 34. Ele encontrou 34 moedas, não é isso? 34 moedas foi a quantidade que o segundo deixou. Não é isso? Mas deixou 2/3 do que pegou. Então ele pegou 17. Tá certo? Se ele pegou 17, quantos ele encontrou? 3 vezes 17 é igual a 51, não é isso? 51 mais 1, ele encontrou 52. Ele recebeu mais 7 no final, ele recebeu 24. Tá legal. Vou para o espaço novo, que eu acabei de puxar o fio, não, voltou. Ele encontrou 52. 52 foi a quantidade que o primeiro deixou. Então o primeiro pegou 26. Tá certo? Metade. Recebeu mais 7. Tá certo isso? 33. Tá? Agora vamos ver aqui. 33 vezes 3 é igual a 99. Não, por que isso aqui? Tá vendo só? 26 vezes 3, dá quanto isso? 78. 78. Mais 1, 79, que é o que a gente pode... Para saber o total, 79, você pode somar esse, mais esse, mais 4. 3 jogadas no mar, mais uma que ele pegou. Falou? Gente, nossa hora está estourada, foi um prazer imenso estar com vocês. Amanhã nós estaremos de volta. De tarde tem uns probleminhas para vocês se divertirem. Até mais, gente.